Olha só, pessoal, o senador Cleitinho reafirmou em entrevista exclusiva a Itatiaia que é pré-candidato ao governo de Minas. O parlamentar quer uma composição com outros nomes da direita, mas afirma que só vai abrir mão da candidatura se outro postulante superá-lo nas pesquisas. Cleitinho citou ainda nomes que podem ocupar a posição de vice na chapa. Entre os cotados estão o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, do MDB, e o presidente do MDB em Minas, deputado federal Newton Cardoso Júnior, e também o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Roscoe. O Eduardo, as eleições vão se aproximando, a gente está cada dia mais próximos dela, né? Apesar de estar, na minha opinião, um pouco distante, mas as conversas estão acontecendo. E o senador Cleitinho fica uma posição ali, pô. Se as pesquisas disserem que eu sou o preferido, eu tô nessa disputa. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia pra todo mundo. Ô, Júnior, eu escutei a entrevista atentamente da Edilene com o Cleitinho. Acho que o Cleitinho tá coberto de razão. Primeiro que ele tá no direito dele de reivindicar essa pré-candidatura. Segundo, que ele está no direito de dizer o seguinte: se as pesquisas indicaram que eu sou a ponta, que os outros venham, senão eu vou ajudar os outros. E quando ele cita a primeira opção dele para vice, que é o presidente da Assembleia, eu também acho que é um ótimo nome. Acho até que no cenário que temos aí, o Tadeuzinho podia sim ser um candidato ao governo do estado. O histórico dele eu recomendo. Mas o Cleitinho não tem histórico de ladrão, não tem histórico do sujeito alheio às dificuldades das pessoas. Não sei se seria o meu candidato ao governo do estado, mas eu não sou preconceituoso para afastá-lo a priori, não. Ô William Travassos, como é que você olha para essa fala do Cleitinho? Tá tudo certo? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. O Cleitinho, ele assume uma postura de enfrentamento, dizendo o seguinte: eu tô do lado do povo, então eu vou votar ao lado do povo. Ele vota com a esquerda, ele vota com a direita. Ele tá fazendo uma baita de uma campanha e adotou essa postura mais popular. Eu não sei como ele seria como administrador, porque jogar pedra é muito fácil, né, amiguinho? Agora, administrar um estado é outro detalhe. O que me chama a atenção é nessa rodada que a gente vem acompanhando nos bastidores das negociações. E o nome do Tadeu, né, o seu Tadeu Leite, como presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, é um nome que está aparecendo o tempo inteiro. Não sei se vocês já perceberam isso. E todo mundo querendo ele. Por quê? Porque nessa eleição, e a gente conversava ontem, eu conversava com o Marcelo, sobre as bases eleitorais. Então, o cara que tem muitos prefeitos, que consegue se relacionar bem, ele tem uma boa base, fica mais fácil para ele. A gente não pode esquecer, né, de nomes como Marília Campos, Rodrigo Pacheco, né, dessas alianças que podem fazer a diferença aqui na disputa eleitoral. Agora, tá tudo muito prematuro ainda, né? Mas uma coisa é fato, o Cleitinho, e a gente comentava isso ontem, Cleitinho, Nicolas, essa turma não depende mais do Bolsonaro. Eles já estão num voo solo há muito tempo, amigo. Canetinha sua tá maiada, hein, William? É uma bique. Precisando trocar essa bique sua aí. Eu tô tentando prestar atenção na fala dele, mas só presto atenção na caneta. Ô Marcelo da Fonseca, bom dia pra você. O Cleitinho tá ficando posição aí. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos de conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eleição tá perto, viu, Júnior? Em um ano a gente já começa a campanha. Daqui a um ano, os candidatos já vão estar aí na ativa, né? Já vão estar com os nomes lançados, candidatos a presidente, governador, senador, deputado e deputado estadual. Então, na política o tempo corre muito rápido e aí quem quer se colocar no ano que vem, agora já tem que estar colocando a cara. E o que o Cleitinho fez ontem, né? Nesses últimos dias ele tem dado várias entrevistas fazendo o quê? Respondendo ao vice-governador Matheus Simões. O Matheus Simões, na semana passada, sugeriu que o Cleitinho poderia chegar a um acordo com o Cleitinho e ele poderia abrir mão da candidatura dele, né? Uma união da direita, que o Simões seria o candidato e aí o Cleitinho abriria mão da disputa para, teoricamente, ter uma chapa única da direita em Minas Gerais. O que o Cleitinho está falando agora é que ele não vai topar abrir mão dessa candidatura e que ele faz uma proposta ao Simões que coloca o Simões numa situação complicada, que é o quê? Vamos ver a pesquisa. Quem tiver melhor colocado na pesquisa é escolhido para ser o candidato. Provavelmente o Cleitinho, que foi eleito senador e tem um recall grande, né, principalmente nas redes sociais, é muito difícil que o Matheus Simões chegue até o ano que vem mais forte nas pesquisas do que o Cleitinho. Então, ele cria uma dificuldade. Você acha que foi uma jogada dele em Eu acho que disso? ele tá dando uma resposta e um posicionamento claro pro vice-governador, falando, se a direita vai ter um nome só em Minas Gerais para disputar com a esquerda ou com o centro, esse nome tem que ser o meu. Ele se coloca no tabuleiro como a opção para unir
a direita. Será que o vice-governador Matheus Simões vai concordar? Será que o Nicolas vai concordar? O Nicolas, ele tem sido muito pressionado a ser candidato a deputado, né? Para o PL ter um fundão, né? Conseguir uma bancada forte e ter acesso ao fundo partidário. Então, o Cleitinho, ele abre uma frente de batalha com o vice-governador Matheus Simões. Vamos ver como que isso vai ser até essa decisão final da direita em Minas. Posso? Só foi um pitaco, porque o Matheus Simões tinha dito que o Cleitinho ia desistir ou algo nesse sentido. E o Cleitinho, logo depois, falou, não, eu sou candidato sim. Eu percebi uma certa intenção em, de repente, fragilizar o Cleitinho, mas ele falou, opa, eu tô vivo. É uma briga por espaço, né, William? Agora, o que você falou, eu concordo muito. O Cleitinho, ele tem uma atuação na rede social, na Assembleia, agora no Senado, tacando pedra, criticando, fazendo vídeos, né? Alguns vídeos bem espalhafatosos, criticando os governadores, governantes. Agora, é diferente de quando você tá no Executivo. O Cleitinho nunca teve essa experiência no Executivo, que é, né, conciliar brigas, conciliar interesses. Isso vai ser um questionamento, né, um obstáculo para ele até ano que vem. Silvana, estamos no dia 2 de julho de 2025. Tá cedo ainda, hein? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos da bancada. Bom dia a todos que nos ouvem. É isso que eu tava pensando aqui. Falando assim, nossa, nós já estamos na eleição. Falei, gente, o governo tem 4 anos, tá faltando 1 ano. Quer dizer, é 1 ano perdido só de conversação de quem vai ser eleito, quem vai ser eleito, quem vai ser eleito. Ou seja, eleição, o povo trabalha realmente 2 anos, porque parece que o Estado está às mil maravilhas, e não está. Amiga, perdoe a interrupção. Não trabalha não, porque nesses 2 anos eles ficaram tratando da eleição municipal. Não, com esse negócio de eleição de 2 anos, o país não trabalha não, é só eleição. Pois é, então, a mim me assusta muito isso. Eu acho que as pessoas deveriam mais procurar trabalhar. O Senado é muito importante, precisa, né, focar nas coisas que são interessantes para o Estado de Minas Gerais. O danado do metrô fala direto em Belo Horizonte, mas cadê ele? A rodovia da morte continua lá. Não, as verbas estão liberadas. Eu só vou acreditar quando eu ver. Bom, enfim. Mas o que eu penso é o seguinte, é legítimo, né? Para qualquer cidadão que cumpra os requisitos constitucionais, ele tem direito de ser candidato a governador, gente, não tem dúvida disso. Não seria diferente com o Cleitinho. Ele fala a respeito disso. Agora, eu sei lá, sabe, gente, eu fico pensando assim, tivemos aí Aureliano Chaves, a gente já teve Hélio Garcia, a gente já teve Tancredo Neves. Eu sou viúva, ultra viúva de Anastasia, até o próprio Zema, né, com o governo, eu sei lá, viu, eu acho que tempos sombrios. Ô, Júlio, sobre o Cleitinho, primeiro, lembrar que o irmão dele foi reeleito em Divinópolis. Ele reelegeu o irmão, né? Mas se o irmão fosse um péssimo, um horroroso, um ladrão, não seria, concorda? Então é o seguinte, olha, ele reelegeu um executivo. Outra coisa, vamos supor que ele coloca um Tadeu como vice. Tadeu está fazendo uma gestão na Assembleia que é alguém que tem uma ideia do que é administrar. Mas o que mais me incomoda, eu repito, hein, eu não sei se seria um eleitor do Cleitinho. O que mais me incomoda é esse sentimento que a gente tem de que, em sendo o Cleitinho, que é espalhafatoso, que é um homem de rede social, então que ele não tem a capacidade de administrar. Ô, Júnior, o que eu já vi engravatado, sentado naquele Palácio da Liberdade, absolutamente incompetente e alheio ao fazer, eu não vou ficar aqui citando nomes, porque tem muitos que já estão falecidos. Eu vou lembrar uma coisa, eu vou falar uma coisa pra você aqui que resume o que eu penso. O último cara, o Acirantão tá ali, ó, ele pode discordar de mim. O último cidadão que eu vi sentado na cadeira de governador, que tinha noção do que estava fazendo mesmo, que estava preocupado mesmo, que tinha time bom mesmo e que cuidava do Estado mesmo, chama-se Francelino Pereira, ele tem 40 anos. Tá? Ô, Edu, mas quem vai ser o candidato, né, pelo que a gente está entendendo, é o Cleitinho, não é o irmão dele. E aí o fato dele não ter tido nenhuma experiência no Executivo, diferente do irmão dele, vai sim ser um questionamento feito a ele. Mas quando o irmão dele assumiu lá, ele não tinha experiência. Porque como senador, ele conseguiu ter algum projeto dele que chama muita atenção, a gente tem que questionar isso também. Mas sério, quando o irmão dele assumiu na Divinópolis, não tinha experiência. Tudo bem, e ele não tem experiência. A gente tem que Se a gente for procurar experiência, vamos buscar o Pimentel de novo. Bom. Ah, não, aí você tá... Mas aí você foi radical de... Então, bom, construção de conjunto habitacional no bairro Castelo, na região da Pampulha, volta a gerar polêmica. O tema foi debatido ontem em audiência pública na Câmara Municipal. O projeto prevê a construção de 484 unidades no valor de R$170 mil cada pelo Minha Casa Minha Vida, com a implantação de linhas de ônibus, centro de saúde, escola pública. O terreno é área de interesse social, segundo a Prefeitura. Porém,
Moradores do bairro são resistentes ao projeto e afirmam que o terreno é uma reserva ambiental. Você quer começar, Du? Eu gostaria. Eu vou dividir a minha fala em 3 etapas. Primeiro, atenção, moradores do Castelo. Tem um vizinho de vocês que está aqui na mesa. O que direi não diz respeito ao caso específico seus. Acho que vocês têm todo o direito de defender uma área de preservação, até porque o bairro já está entupido de gente e de ladrão. Então precisa respirar. Nada específico contra o Castelo. É um ponto. 2, a nossa sociedade tende a não olhar para os invisíveis. Outro dia aqui, na nossa conversa de oração, Júnior, eu disse sobre aquela reunião na Câmara que tratou do fim das carroças. Eu falei o seguinte: já que chamaram os representantes dos burros, vamos chamar os carroceiros. Você recebeu pessoal, um monte de mensagem. Bravo comigo. Principalmente os defensores de animais falando que não tinha necessidade disso. Isso. Chamar quem era interessado pro assunto. Eu falei, é? E você se lembra do que a prefeitura disse lá no dia em relação aos carroceiros? Falou que estava tentando já ajeitar para que mudassem de profissão, algo do tipo, né? Ontem eu recebi 3 deles aqui no Rádio Vivo. Sabe o que eles disseram? Não foram procurados, não teve providência nenhuma e nada foi resolvido. Então é o seguinte, invisíveis. Agora eu vou fechar a prosa dizendo o seguinte: a minha vida de repórter me ensinou que nós todos queremos solução pro cocô. Cocô nosso cada dia tem que ter tratamento, mas não perto da minha casa. Nós todos precisamos enterrar os mortos, mas cemitério perto da minha casa não. Nós todos, Júnior, queremos ladrão preso. Precisa prender, mas cadeia perto da minha casa, nem pensar. Então, as 2 décadas para cá me ensinaram que pobre também não. Ninguém quer pobre perto de casa. Eduardo, você está dizendo que os moradores do Castelo são contra pobre? Não. Eu estou dizendo que essa dificuldade que a prefeitura vai enfrentar no Castelo, ela vai enfrentar em qualquer lugar da cidade que ela quiser construir um conjunto habitacional para pôr pobre. Marcelo tá louco para falar, mas vou esperar um pouquinho, porque eu sei que vai ser bom. Vou discordar demais do Edu, Deixa eu colocar a primeira Silvana no assunto aí. Silvana, como é que você olha para isso? É exatamente o que o Eduardo falou. Nós estamos numa crise aqui em Belo Horizonte, não tem um lugar que a gente sai que não tem morador de rua, né? Então, com as suas cabaninhas, com cabaninha feita com cobertor, com resto de madeira, e aí todo mundo acha ruim. Porque eu tô fazendo cocô no meio da rua, porque faz sexo no meio da rua, porque Belo Horizonte está largada, porque isso não tem condições. Então, quando é feito empreendimento, que o empreendimento tem condições de abrigar pessoas de baixa renda, de ter um apoio para isso, é o que o Eduardo falou, ninguém quer. Agora, eu pergunto, se teria esse amor todo pelas arvorezinhas que estão lá, se lá fosse ser construído um shopping de primeira grandeza, eu gostaria de ver se estaria tendo essa mesma reclamação dos moradores de lá. Mas como vai construir trem que vai ter pobre, vai ter posto de saúde para pobre, vai ter escola para pobre, eu não quero, porque ali vai juntar um monte de vagabundo, porque eles vão fumar maconha, porque eu não quero. Mas põe um shopping bonito lá, com 2 torres de cristal, com apartamento de R$2 milhões, para ver se a turma quer ou não quer. O preconceito, gente, as pessoas precisam ter pertencimento na cidade. E as pessoas que têm uma renda menor e que são menos assistidas pelo poder público desde a vida inteira, e por isso elas estão na condição que estão, elas também pertencem a Minas Gerais, também são munícipes. E o voto de cada um delas vale o mesmo tanto que o meu voto. Tirando essa questão da questão de ter pobre ou não perto de casa e tal, eu acho que tem um assunto que precisa ser colocado na mesa, Marcelo, até jogando a bola para você. Quem conhece bem a cidade sabe que a Vila São José ela foi jogada abaixo, perto do castelo, e foram construídas torres ali, muito próximo do castelo. Agora a perspectiva de construção de moradias no Carlos Prates, que é do lado do castelo. E agora outras moradias sendo programadas para lá. Eu tô fazendo meio que o advogado do diabo para dar voz também ao pessoal do castelo, porque do jeito que eles estão querendo construir moradia popular ali, ninguém vai andar naquela região. Júnior, você vai exatamente no ponto Buritis anda. Você vai exatamente no ponto que eu tô entrando, porque eu acho que eu morei no Padre Eustáquio, cresci no Padre Eustáquio, e aí vendo como que o Carlos Prates, né, na área do antigo aeroporto, quando falaram em criar novas casas, a minha preocupação maior era, cabe ali? Quem fica parado no 4111, no 4110, na Rua Padre Eustáquio, na Parada de Minas,
Será que essas pessoas, elas vão conseguir chegar e sair de casa com algum tempo? O que as pessoas estão preocupadas, seja no Castelo, seja no Padre Eustáquio, é em conseguir sair de casa e trabalhar, em não ficar 1h30 parada no trânsito. Então, antes de pensar em levar esses conjuntos para os lugares, é preciso saber se os lugares têm estrutura. Porque aí eu vou discordar muito do Eduardo e da Silvana. Não é questão de ser pobre ou ser rico, ser shopping ou ser torre. É questão de não ter como mais as pessoas se locomoverem em Belo Horizonte. E para levar esses conjuntos é preciso criar uma estrutura, principalmente de mobilidade. E aí, quando a gente fala de criar opções para que os pobres, moradores de rua, tenham mais habitação em Belo Horizonte, a solução para o problema está na cara da cidade. Tem vários prédios abandonados, vazios, dentro da região do contorno. Cadê o programa que o governo Lula prometeu, né, do retrofit, para transformar esses prédios em moradias populares? Será que não é muito mais fácil usar esses prédios que estão parados, faculdade de engenharia, são mais de 80 prédios parados no centro de BH. Será que não é muito mais fácil investir nesses prédios, onde tem ônibus na porta, onde tem metrô, onde tem comércio, do que ficar tumultuando os bairros? Pega um ônibus e vai no Castelo algum dia da semana que vocês vão entender qual que é o dilema. E aí os moradores têm todo o direito de reclamar. É o dia a dia deles que está o caos. Deixa o morador do Castelo falar agora. Então, gente, eu acho que tem uma parte que o Júnior falou que a gente não bateu, porque quando você fala na contrapartida de infraestrutura, fala implantação de linha de ônibus, centro de saúde, escola pública. Então, assim, você não vai só construir um prédio, você vai planejar toda aquela logística para atender esses moradores. A gente, ali no Castelo, eles criaram uma ponte, né, que sai na Altamiro, onde você liga Santa Terezinha ao Serrano, e o trânsito ficou caótico. Construíram uma ciclovia, matando uma das faixas. O Castelo à noite, ele é um deserto. Então, quando eu falo, eu vejo a construção de moradias, eu falo assim, ok, eu vou trazer mais gente para cá, eu vou fomentar o bairro, eu vou trazer mais comércio, eu vou trazer mais investimentos. Adoraria ter um shopping lindo lá para poder comer uma pipoca assistindo um filme. Mas a gente está falando de uma moradia digna para uma pessoa que não tem onde morar hoje. E assim, essa pessoa vai estar a 2 quilômetros da Lagoa da Pampulha e ela também vai poder aproveitar aquilo que eu aproveito. Eu posso caminhar e ir até a Lagoa da Pampulha, posso ir lá naquele parque da Pampulha, posso curtir. Então assim, qual é o problema? Se a gente vai investir em infraestrutura para ajudar o bairro, qual é o grande limite disso? Porque eu não quero destruir uma determinada região, mas a cidade precisa crescer. Aí eu entendo que nós temos esse projeto do retrofit, que ele é importante, a gente precisa ocupar também. Mas há um déficit habitacional na cidade e isso precisa ser preenchido. O Travasso chegou no ponto. Fecho com o Marcelo no aproveitamento dos prédios antigos. Só que esse conjunto está se propondo para 480 famílias. Nós estamos precisando de 30 mil. E outra coisa, o Célio Ribeiro, grande repórter e produtor, mandou um nome aqui, viu, Júnior? Atenção, eu não estou me referindo ao bairro Castelo, pelo amor de Deus. Vocês têm todo o direito de reclamar. Se eu tivesse aí, eu estava brigando pelo que eu acho mais interessante. Mas nós estamos vivendo a época da aporofobia. Aporofobia, Júnior. O que é aporofobia? Aversão a pobre. Aversão a pobre. Tanto que fala que no bairro Buritis e no bairro Belvedere, como é que é a saída? É tranquilo? Mas acho que a gente tem um erro no lugar, a gente pode... constrói prédio todo dia. Silvana, mas aí o erro do Buritis, a gente não pode achar que porque errou no Buritis e tá o caos, todo mundo que mora no Buritis sofre pra ir e voltar, a gente pode repetir em outros lugares. Agora, o WT falar, esses novos moradores do Castelo vão poder aproveitar a Pampulha, mas eles vão ficar só na região lá? Eles não vão vir pro centro? Marcelo, mas então não vai ter. Quer dizer, a gente não discute um transporte público de qualidade. Linha de ônibus, não vão investir em hospitais, escolas. Mas, não vai ter isso, mas WT, adianta colocar a linha de ônibus no trânsito totalmente parado de Belo Horizonte? Não, mas aí é uma outra coisa. Você pega Tancredo e o problema da Tancredo já é antigo. Mas é o problema do dia a dia das pessoas. Sim, mas aí vai impedir o crescimento do bairro. O debate é bom, mas a gente continua depois. Ponto final, nosso Conversa de Geração, que teve Eduardo Costa, William Travasso, Marcelo da Fonseca e a defensora pública Silvana